Felipe, da MZ3 Engenharia. Queria perguntar para a Maria Angélica. A norma de desempenho está entrando agora em processo de revisão. Quais são os passos que você imagina nessa revisão? É melhoria do que tem, aumento de escopo, discussão, como você falou, classe de ruído, o que está sendo discutido nas câmaras técnicas, enfim? Boa pergunta, porque a gente não falou muito da revisão por uma questão de tempo, e assim a gente esclarece um pouquinho, né? Exatamente um ano, dia 14 de setembro do ano passado, foi instalada a comissão de estudos, oficialmente, e aí aconteceu uma coisa que nunca aconteceu antes, um estouro da boiada. 360 pessoas, praticamente, se inscreveram para participar da revisão. E aí deu uma paralisia em todo mundo que estava coordenando, porque nunca aconteceu isso antes, né? Uma comissão de estudos com 300 e poucas pessoas não dá operacionalmente para fazer. E aí, em dezembro, se iniciou um processo um pouco diferente do que se tinha pensado inicialmente, por causa desse número grande de pessoas. Então, se elegeu 4 requisitos que são os mais necessitados de revisão, porque foi identificado isso através de workshops. Esses 4, desempenho acústico, desempenho térmico, desempenho lumínico e durabilidade. Se montou um grupinho pequeno de especialistas, que são, em média, aí, o maior um pouco é o de térmico e lumínico, que tem cerca de 10 pessoas, que são especialistas, pessoas que são ou consultores ou pesquisadores nessa área, para que eles, à luz daquilo que foi levantado como necessidade de revisão, começassem a trabalhar para ir para esse grupo grande de pessoas já com um trabalho prévio, porque se a gente reunir 300 pessoas para começar a discutir a vírgula do texto, impossível, né? E esse grupo não tem como orientação de tudo que foi discutido ano passado nos workshops, que inclusive fui eu que coordenei para a CEBIC, não tem como orientação mudar parâmetros, mudar critérios quantitativos, mas sim melhorar os métodos que estão lá, né? Então, no caso da acústica, por exemplo, é uma prioridade transformar essa classificação do ruído de entorno melhor do que ela é, né? Inclusive, por exemplo, em São Paulo, a gente está fazendo medição, mas não dá para fazer medição em todo o Brasil, porque precisa de gente especializada em acústica, não tem tudo isso. Então, esse é um exemplo, né, do que está se fazendo. No térmico, por exemplo, está se melhorando os parâmetros, não os parâmetros, mas os métodos, os critérios para fazer simulação, porque estão muito em aberto e eles estão usando métodos mais antigos, porque está usando o dia típico, que já não se usa mais, você faz uma simulação do ano inteiro dos ambientes, né? Então, são essa natureza de melhorias que está se fazendo, para torná-la mais precisa, com menos margem a interpretações diversas, né? Nós ainda temos que abrir os 3 outros grupos, porque são 7 grupos que estavam montados, mas acredita-se que ainda agora, em novembro, seja possível abrir o trabalho dos especialistas para os grupos de trabalho maiores que tinham sido criados. Então, esse é um pouquinho o caminhamento que está seguindo. É bem complexo, porque nunca teve tanta gente assim envolvida com uma norma, né? Ramon Hotel, eu represento a UTEPREM, um dos patrocinadores do evento. Minha pergunta é para a doutora Maria Angélica. No quesito acústico, desempenho acústico, Maria Angélica, nós temos a análise computacional, nós temos o exame acústico em laboratório, o RW, e em campo, o EDNTW. E nós temos constatado que, nos nossos exames dos nossos produtos, no RW, em laboratório, eles estão dando praticamente os mesmos resultados que os resultados em campo, na parte acústica. E alguns laboratórios eles estão dizendo que há uma redução de 5 decibéis entre a parte laboratorial, nos ensaios, por exemplo, feitos no IPT, com os de campo, feitos nas próprias obras.
E a prática está mostrando que essa diferença, ela não é uma diferença constante. E, na maioria das vezes, para bloco de concreto, ela tem se mantido constante entre laboratório, no caso, o laboratório conceituado IPT, e o campo de várias construtoras e várias empresas que fazem os laudos. Isso não foi ainda, não se fez estudos que possam concluir, né? Quando a norma diz assim, você precisa ter 45 decibéis de diferença padronizada, que é a medição em campo, e ela diz, ao mesmo tempo, lá numa tabela, que para ter isto, você precisa ter 5 a mais em laboratório. Ela fez isso ainda numa época que a gente não tinha a quantidade de ensaios e avaliações que a gente tem hoje, né? E existe uma norma ISO, que é citada dentro da norma de desempenho, mas muito pouco, está escondidinha dentro da norma, que é a ISO 12354, que é uma norma que dá o método para você correlacionar o resultado de campo com o resultado do laboratório, né? Então, teoricamente, eu teria que fazer um cálculo usando o dado de laboratório para chegar no que é esperado em campo. E aí, se eu quiser confirmar, fazer ainda a medição em campo, né? Mas a gente não tem, né, dados feitos com essa comprovação desse jeito. A gente tem um monte de ensaios hoje, está acontecendo isso, uns mostram umas coisas, outros mostram outros. O que a gente vai ter que fazer para poder revisar? Nós temos que confrontar o que realmente está se obtendo em campo em relação ao que o valor que se tem em laboratório e ao valor estimado pela norma ISO 12354, que são os softwares de simulação que fazem, né? Então, e aí, por que entra em jogo? As imperfeições de execução, o que passa dentro da parede, de orifícios, de, né, caixas, esse tipo de coisa, e também o tamanho dos ambientes e os materiais, o que reverbera pelo tipo de revestimento que a gente tem. Então, na verdade, a gente tem que confrontar esses dados que a gente tem para chegar à conclusão, se é o 5, se não é o 5, se é caso a caso. Isso a gente só pode fazer agora porque temos ensaios para fazer. Não tínhamos lá atrás, né? Sim, porque o de laboratório ele se destina à avaliação que o fabricante faz, né? Por exemplo, vocês, como fabricantes, não podem assumir um valor de campo, porque quem executa é a construtora, né? E a caracterização do sistema construtivo, seja vocês, seja o drywall, seja qualquer sistema de vedação, tem que partir da caracterização por laboratório. É assim que se faz no mundo inteiro. Se vocês pegarem catálogos de fabricantes de vários outros países, vocês vão ver que eles estão lá fornecendo o índice de isolação sonora em laboratório. Então, é necessário os dois, né? Maria Angélica, uma dúvida. Como que as consultoras estão fazendo? Porque, pelo menos aqui na região, o interesse dos projetistas para especificar, de acordo com a norma, na minha visão, é muito baixo. E como que está sendo isso para a especificação do projeto e para a fiscalização desta especificação? Como que está funcionando isso? Pois é. Não é só aqui na região, não. Ainda não está resolvido no Brasil inteiro. Eu viajo bastante e trabalho bastante lá em São Paulo, né? Nós fizemos esse trabalho que eu mostrei aqui do escopo de projeto, que eu sugiro que vocês baixem. É só fazer um cadastrinho lá, vocês baixam todos aqueles caderninhos, né? Justamente para ajudar que cada especialidade de projeto saiba o que lhe cabe, porque começou, eu vivi isso na pele, um jogo de empurra, né? Um dizendo, isso não é comigo, e assim vai. Então, aquele material ali, ele permite que a gente precise o que cada um deve fazer. No entanto, a gente tem ali dentro alguns conhecimentos novos que os projetistas precisam ter para fazer,
né, aquilo que está ali. Vou dar um exemplo prático. Nós definimos ali que essa parte de desempenho térmico é a responsabilidade do projeto de arquitetura. Então, qual o primeiro passo que ele tem que fazer? Ele tem que ver se dá para avaliar pelo método simplificado, né? Transmitância e capacidade térmica. Como é que ele verifica isso? Ele tem que ter esse conhecimento de, olha, é uma fachada mais envidraçada? Ah, se é, então tem que ser simulação. Não, é uma fachada mais opaca. Então, eu tenho que calcular a transmitância e a capacidade térmica. Ele tem que saber como buscar isso, né? Então, se ele está usando bloco de concreto, por exemplo, ele vai buscar nos manuais, ele vai saber, mas ele tem que saber interpretar isto. Aí você diz assim, mas ele sabe isso? Deveria. Não sei, aqui deve ter arquitetos na plateia. Toda a faculdade de arquitetura tem uma disciplina chamada conforto ambiental, conforto térmico, cada faculdade é uma coisa, mas todas têm. Essa transmitância térmica e capacidade térmica é o que a gente pode dizer de mais básico, né? É um cálculo básico. Então, se ele não sabe, tem que ir atrás desse conhecimento para poder colocar em prática. Então, isso está sendo a nossa dificuldade, né? Nós precisamos evoluir nesse conhecimento. Por exemplo, outras coisas. Eu tenho que especificar coeficiente de atrito para um piso cerâmico. Ele tem que saber o que é o coeficiente de atrito, tem que saber analisar a ficha que vem do fabricante de cerâmica. O fato de a gente não ter ainda esse conhecimento sólido, e não é só aqui na região, em vários lugares, em São Paulo assim também, está fazendo com que muitas construtoras contratem consultores de norma de desempenho. Foi uma nova invenção. Eu sou uma dessas, sou contratada para isso, mas eu me recuso a ser chamada de consultora de norma de desempenho, porque eu sou consultora em desempenho. Norma de desempenho tem que ser absorvida por todos, né? Mas essa insegurança está fazendo com que as incorporadoras coloquem uma Maria Angélica numa equipe de projeto, né? E eu faço um papel meio chato, porque eu tenho que ficar dizendo que cada um tem que fazer, ajudando a cada um a fazer. Então, vai um tempo ainda para a gente ter esse conhecimento do que cada um. Agora, esse material aqui ajuda muito. Então, vocês poderiam aqui na Convap, por exemplo, começar a difundir esse material, né, chamar os projetistas da região, mostrar, para que cada um entenda o que lhe cabe, né, porque é assim que a gente vai evoluir. Will, eu tenho uma curiosidade. Eu fui no lançamento também do segundo, lá na Bloco Brasil, do manual. Na época eu ainda estava estudando ainda a norma, mas enfim. Vocês focaram sempre em classe B e classe C, certo? Os ensaios. Não seria interessante o classe A, principalmente na questão do incêndio, porque a gente está falando de resistências maiores, apartamentos, os 120 minutos seriam para cima de 30 metros, né? Aí seria uma sugestão até de ensaio, porque no classe B seria até 6 MPa, é isso, né? 6 e 8. Então 10 pavimentos, aí a gente está no limite. Então, acima disso, acho que esse é um número que a gente tem visto. São José sempre foi berço de alvenaria estrutural, a gente vê empreendimentos aí de 14, 15, 17 pavimentos de alvenaria estrutural, e acho que é um dado bem importante aí para ser discutido. Eu não sei se essa opção, como você disse, o dinheiro é finito, né? Mas é uma sugestão válida, a gente já discutiu sobre isso também, que futuramente vale a pena fazer. A gente fez mais com os blocos mais básicos, né? E principalmente para a gente abastecer a parte 4 da norma de cálculo, a resistência ao fogo, que os calculistas vão precisar disso, né? Então, a gente deverá evoluir para isso também, né? Porque os blocos são mais densos, a gente tem que ver principalmente o problema de estabilidade, né? Porque são nos prédios mais altos, né, onde vão acontecer isso. E como a gente nunca sabe onde o fogo vai começar, se é lá embaixo, onde são os blocos de mais resistência, ou lá em cima, que nós já fizemos. Do 10º andar até o 20º está feito já, que é o de 8 e as resistências seriam essas, né? Mas é válido e a gente vai estar atuando nessa área aí, tá? Inclusive, na parte acústica, deve melhorar muito. A gente já tem ensaios de empresas que fizeram com blocos de alta resistência, mais densidade, mais peso, melhor acusticamente.
Ah, e forneceram. Muito interessante, muito interessante. Muito bom. É assim que vai sendo difundido, desde que os ensaios são bem feitos e em laboratórios credenciados, né? É válido, né? Posso complementar? Na verdade, todo o escopo de trabalho do estudo nosso, ele visava, primeiro, atender o maior volume de obras possíveis, principalmente as de interesse social, e também com o princípio de que, se um classe C passa, o B, o resultado é melhor. Então, a gente sempre buscou atender o mínimo com a opção mais econômica e as superiores. A questão do estrutural tem muito a ver com carregamento. E aí nem os laboratórios estão preparados para ter a carga, né, para simular o carregamento na estrutura. Mas eu acho que é válido até para a gente mostrar qual é o desempenho intermediário e superior, né, das alvenarias. Mas o conceito foi muito nisso. Se o classe B passa, o A vai atender com muita folga. Se o classe C atendeu, melhor ainda, porque a parede é fina, a resistência é baixa, então está garantido. E a questão de incêndio, até 120 minutos, temos resultados com tranquilidade. Mas tem uma dificuldade ainda que o IPT está se ajustando, porque quando você faz a parede estrutural, resistência ao fogo, você tem que pôr a carga correspondente. E eles têm dificuldade acima de um certo valor, né? Mas estão se adaptando para isso, porque está sendo requisitado. Tá? Então, o que nós fizemos até hoje foi com 10 toneladas a metro, né? E que dá para esses prédios de 10 andares e tal. Agora, o A já vai precisar mais carga. Tá? Eu queria uma para o Anderson também, se puder, já que vocês estão falando. Ô Anderson, queria ouvir um pouco de você com relação aos programas, qualidade, e a gente tem ouvido aí desde o começo do ano, a Minha Casa Minha Vida vai acabar, a questão de funding aí. Qual é a sua preocupação com os sistemas de qualidade voltados para o setor de moradia de interesse social? Enfim, você acredita que isso pode trazer um contrafluxo das empresas investirem nesse sentido? O que você imagina nessa pegada? Bom, lá a gente, como gerente do programa, a gente atua dentro de um fórum de gerentes, né? A gente tem interlocução direta com o Ministério e, assim, a informação não vai parar o programa de qualidade, PBQPH continua, tá, no Ministério do Desenvolvimento Regional, ele está em estruturação, né, então vai ter algumas adequações, mas o programa continua. E não só isso. Na verdade, a plataforma onde ele está hospedado como conceito de programa de qualidade, ele não é preponderante. Preponderante é a iniciativa do setor. Então, ele pode ser dentro do próprio Sinaprocin, ele pode ser dentro da Bloco Brasil, ele pode ser dentro de qualquer setor. É importante que a organização setorial esteja fortalecida. E aí, como exemplo, eu estou trabalhando em novos 3 outros setores, que até então não tem nem PSQ, se você consultar, placas, telhas de fibrocimento, até setor de tubos de concreto está nos procurando para desenvolver um programa. Ele é um pouco mais complexo, né, porque você tem a questão de amostragem de produto, ensaio um pouco mais difícil, mas você pode trabalhar a qualificação direto na unidade fabril, né? Então, você tem metodologias diferentes. Então, ao contrário, a preocupação do setor é muito grande, principalmente com a questão de isonomia competitiva. A gente deixar o mesmo nível de concorrência entre os fabricantes. E quem ganha com isso é o mercado, né? Então, não vejo nenhuma possibilidade de parar nenhum tipo de programa da qualidade e vocês tenham a dificuldade de fornecimento de produtos em conformidade. Pelo contrário, né? Nós estamos vendo grande oportunidade em estar criando novos programas. Aí, a contribuição de vocês ela é importante na exigência, né? Então, exigir cumprimento de norma, exigir relatório de ensaio. Ah, não comprei do PSQ, mas fala, quero o seu ensaio. Quero ensaio em laboratório acreditado pelo Inmetro. Porque isso força o movimento também. A roda vai girando em todas as frentes. Então, agora, quanto ao PBQPH, isso não é um problema, não. Isso é informação que eu tenho faz 15 dias. Tá bom? Pessoal, Eu acho o seguinte, essa norma de desempenho veio mexer com a consciência de quem não produz com qualidade. Porque quem produz com qualidade vai ser fácil se adaptar a todos os parâmetros, uma coisa a mais, uma coisa a menos, e os ensaios estão demonstrando isso. Não tem grande mudança, né? Mas estão trazendo conhecimento para a gente, que a gente não tinha nada, né? Agora, em termos de mentalidade, eu acho que é importante a pessoa pensar em qualidade,
porque as empresas que ficam no mercado, eu estou há 50 anos, desde 67 que eu me formei, estou trabalhando com projeto de construção e depois fui para a indústria. Mas eu senti isso, as empresas que sempre trabalharam com qualidade estão aí no mercado até hoje. Como? Principalmente na crise. Porque fica. Agora, quem não trabalha tem problema, tem não sei o quê, tem reclamações e vai lá ver no PROCON o que tem de reclamação, porque trincou aqui, vazou ali, não corrigiu. Então, é mentalidade e postura. Quer dizer, a gente, como arquiteto ou engenheiro, não deve ter medo de enfrentar. Deu problema, vamos resolver. Vamos atrás, conhecer para resolver. Como é que se faz isso? Isso é uma postura que deve ter o engenheiro e o arquiteto. Não interessa, não, já vendi, já entreguei. Não. É a responsabilidade. Então, acho que a norma está trazendo isso, e essas andanças que nós estamos fazendo, tal, a gente procura deixar esse recado do benefício que vai trazer para a comunidade em geral, e principalmente quem mora, né, reclamar menos e a gente poder atender melhor, que é o objetivo de todo mundo, né?